Nós estamos onde a notícia acontece. Seus agrícolas, ser Matheus Pereira, diretor da Pátria Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro. E os últimos dias têm sido marcados por altas intensas nos preços futuros do algodão negociados na Bolsa de Nova York. As cotações dos primeiros e principais vencimentos chegaram a testar ali patamares na casa de $1 mais por libra-peso, e isso vem, obviamente, chamando atenção. Os preços têm praticado um rally bastante importante e interessante de ser observado, e é isso que a gente vai conversar agora e entender o que motivou esse movimento, que inclusive se destacou em dias onde todas as commodities estavam caindo, o algodão tinha força para encontrar ali espaço para seguir essa trajetória de alta, conversando com o Peri Passotti Pedro, que é head de algodão da Stonex, e já está conosco no Notícias Agrícolas nessa quinta-feira. Peri, boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo novamente. Boa tarde, Carla. Sempre um prazer estar participando aqui com vocês como consultor e como fã do canal de vocês. Muito obrigada. Peri, de fato, né, tivemos aí uma explosão nos preços do algodão, são as máximas dos últimos anos, inclusive, né? Carla, são 8 sessões consecutivas de subidas expressivas no algodão, algumas delas com limite de alta, mais de 16% de alta, e a gente não via isso desde 2011. Peri, o que motivou essa movimentação? Ela é fundamental ou ela tem um apelo muito mais especulativo do que nos fatores de oferta e demanda conhecidos pelo mercado agora? Então, Carla, o que motivou isso, né, o gatilho que a gente diz, foi um relatório que muito pouca gente dá atenção e ele realmente não mexe muito no mercado, mas quando mexe, ele mexe de uma vez, que é um relatório que diz quantos contratos, os contratos que foram negociados na Bolsa, quantos dos contratos físicos estão on call. Então, são esses contratos que vão ser fixados no futuro. E esse relatório mostrou uma posição recorde, mas assim, 20%, 30% maior do que o pico histórico de contratos de empresas, fiações do Far East, né, da Ásia, que compraram de tradings e estão a fixar. Então, no caso do dezembro 1, por exemplo, a gente sabe que essas fiações terão que vir para a Bolsa e comprar futuros nos próximos 40, 60 dias, dependendo de onde elas estiverem. Sabendo disso, os especuladores, os fundos especuladores, estavam esperando por uma oportunidade para entrar, que acontece também. Então, na quinta-feira sai esse relatório, na segunda-feira acontece o ciclo de notícias do Evergrande, né, daquela incorporadora chinesa, que acabou fazendo com que todas as bolsas caíssem. O algodão não foi exceção, também caiu. Então, você tem uma notícia que sustenta que o mercado vai ter que subir de qualquer maneira e essas fiações vão ter que pagar qualquer preço para poder sair das posições e comprar futuros, com uma oportunidade de comprar o algodão mais barato, dado por um fato que ia se reverter. Você coloca esses dois juntos e os fundos especuladores entraram muito, muito forte na Bolsa, comprando, e é daí que a gente vê principalmente essas 8 últimas subidas consecutivas. Peri, como é que esse movimento se dá efetivamente? Isso tem que ser efetivado ou só essa especulação e esse sentimento do mercado promove essa movimentação? Mais do que isso, ela tem espaço para continuar acontecendo? É isso que a gente tem mais medo. Ela tem espaço, no caso do MASP, para continuar acontecendo até a finalização do contrato. Então, esse contrato estando acima do que são os preços do físico, do que são os preços reais espelhados no mercado físico, e sabendo que existe entrega física nesse contrato, duas coisas podem acontecer. Ou daqui até o fim do contrato, 45, 60 dias no caso do dezembro,
e até fevereiro no caso do março. Nesse meio tempo acontece alguma coisa no mercado de fundamentos, uma explosão de demanda por alguma razão, ou uma quebra de produção muito grande na Índia, por exemplo, por alguma razão, ou esse preço tem que voltar até a finalização do contrato. Certo. Então, o nosso receio maior, né, no caso dos produtores, o que a gente tem dito para os nossos clientes, é que essa subida de mercado é uma oportunidade que os produtores devem aproveitar. Porque, do ponto de vista fundamental, a gente não vê, nesse momento, nenhuma razão para que ela continue ou se estenda além desses 2 contratos, do dezembro e do março. Então, da mesma maneira que subiu, pode cair a qualquer momento. Esse é o nosso maior receio nesse momento. Então, a gente está dizendo para os produtores se aproveitarem desse momento e realizarem suas posições, colocarem proteções de queda, como a gente tem feito aqui. Era exatamente esse ponto que eu queria entender. No cenário de fundamentos, a gente não tem uma consistência para manter esse movimento de alta. Muito pelo contrário, do ponto de vista fundamentalista, nós estávamos muito preocupados com, por exemplo, as interrupções energéticas que estão acontecendo na China. A China, ela ainda é o maior consumidor do mundo, apesar dos avanços da Índia, e o que a gente tem ouvido é que lá, em algumas regiões, algumas fábricas têm sido desligadas por 2 dias na semana. Então, 3 dias no mês é 10% a menos de consumo. Por enquanto, isso tem acontecido de maneira bastante isolada em algumas fábricas, algumas regiões, por 2 dias por semana. Mas se o governo chinês estender esses desligamentos das fábricas, a gente vai ver os preços recuarem, talvez 5, talvez 10 centavos. E é isso que nos preocupa nesse momento. Fundamentos são muito mais para baixo do que para cima, e os fundos especuladores estão fazendo com que esse mercado suba. Como é que a gente avalia essa questão chinesa? A gente tem tentado trazer isso no Notícias Agrícolas de diversos pontos. A gente está falando dessa crise energética. Você acha que é, de fato, um ponto ali que pode mudar importantes trajetórias entre as commodities? Como é que o algodão, a China é um gigante desse mercado, como é que essa questão atual pode mexer mais ainda do que já está mexendo, você acabou de relatar para a gente, com esse mercado a partir de agora, Peri? De uma maneira muito dramática. Os preços eles só estão onde estão, né, mesmo antes dessas altas, porque nós estamos com uma demanda recorde no mundo. Os pacotes de incentivo que aconteceram no Brasil, nos Estados Unidos, na União Europeia, eles foram em volumes nunca antes vistos. Então, os auxílios emergenciais do mundo injetaram muita liquidez no mundo, muito dinheiro, e um dinheiro que as pessoas não estavam esperando. Esse dinheiro foi canalizado para bens que economicamente a gente chama de bens de luxo, bens supérfluos, bens cujo consumo pode ser postergado, né? Tá. Então, o algodão, toda a cadeia têxtil, ela está exatamente nesse sentido, ela se beneficiou muito dessa injeção de liquidez que governos do mundo todo colocaram, fez com que o nosso consumo explodisse e fosse recorde nesse momento. Se a gente mantiver... A produção ela não teve um problema em nível mundial que justificasse preços altos. Se a gente tiver um problema nessa demanda, e esse problema vier por um fator macroeconômico, seja ele aumento de juros nos Estados Unidos, seja ele corte de energia na China, seja ele preocupação da China com a inflação, o algodão, como sempre, vai ser o produto que mais vai sofrer e deve ter uma queda desproporcional quando comparado às outras commodities. Nós somos um bem de luxo. Quando a renda mundial sobe, nós subimos mais que todas as outras commodities, os preços. Quando a renda mundial cai, a gente cai mais rápido antes do que as commodities também. Peri, isso pode ser observado em outros países consumidores também que são importantes players desse mercado? Ou como é que está a demanda se a gente olha para outros mercados além China? A demanda da China ela é por produção, mas não é lá que esse algodão é vendido. Esse algodão é vendido no mundo todo, o maior consumidor do mundo são os Estados Unidos. Então, esse problema que está acontecendo na China, ele vem por 3 razões principais. Ele vem por um problema político. Nosso pessoal de energia explicou isso muito bem outro dia. A gente tem uma mesa de energia, como eu sou responsável pela de algodão. Teve um problema político da China com a Austrália, que é o principal fornecedor de carvão para as suas termoelétricas. Você tem um problema de inflação também na China, e esse movimento de tentar segurar a demanda do algodão, a gente também vê
na carne bovina, a gente vê no minério de ferro, a gente vê em várias outras áreas. E ontem foi, pela primeira vez, anunciado um PMI, que é um índice que mede a expansão da economia industrial negativo, ou seja, primeira vez em muito tempo que a gente vê a indústria chinesa contraindo. Então, o problema, sim, é sério. Na China ele ocorre por essas 3 razões, mas nós temos muito mais medo dos Estados Unidos. Então, hoje os economistas estão divididos entre os que acreditam que o Banco Central americano está dizendo é verdade, e a gente vai continuar vendo um ciclo de juros baixos por mais pelo menos 2 anos. Eles prometeram que até setembro de 2023 deve continuar esses juros baixos. Exato. Mas tem uma parte dos economistas que acredita que não. A inflação está subindo, e uma vez que o desemprego caia, e a gente espera que isso aconteça nos próximos 3, 4 meses, o Banco Central americano vai ser quase que obrigado a subir sua taxa de juros, e taxa de juros mais alta, junto com o fim dos auxílios emergenciais que aconteceu no mês passado nos Estados Unidos, deve resultar, sim, numa demanda mais baixa. Então, a gente tem, sim, medo de uma redução de um problema energético na China, mas também tem bastante medo de um aumento de juros nos Estados Unidos, porque essa é a maré que derruba todos os barcos. E o barco do algodão, ele sobe mais rápido e cai mais rápido quando isso acontece. Tá. Peri, do lado da oferta, quais são as suas preocupações e quais são pontos ali que também ajudam a manter esse cenário de fundamentos mais baixistas, se a gente pode dizer assim, para esse mercado? Uhum. Do lado da oferta, aconteceu uma coisa muito interessante esse ano. Então, em abril desse ano, 80% do Texas, que é o estado, o maior produtor de algodão nos Estados Unidos, ele estava em seca. De abril, maio, junho, julho, a gente chega em julho para agosto com 0% em seca. Então, eu costumo dizer que o Texas estava perdendo de 7-1 e virou para 10-7. A gente saiu de uma situação horrorosa, uma das piores da história do algodão americano, por uma situação fantástica de produtividades quase recordes. Então, tem bastante algodão entrando nessa safra que termina de ser colhida em novembro, tá? 15% dela está colhida nesse momento, metade vai estar colhida até o dia 30 de outubro. Então, essa parte, o risco diminui a cada dia, o risco de você ter um problema nos Estados Unidos. Furacões estão passando por lá, mas a gente não vê nenhum furacão passando diretamente. Isso pode mudar de uma hora para outra, mas apesar de ser um ano importante de furacões, nesse momento, né, a gente não vê nenhum problema na oferta americana. O último país do hemisfério norte que colhe é a Índia, junto com ela o Paquistão. A Índia ela tem 2 problemas. Ela tem um problema sério de chuvas de monções que estão acontecendo lá, mas ainda não nas regiões principais de algodão, tá? Gujará e Rajastão. Não é lá que está acontecendo essas chuvas. Se essas chuvas se estenderem para lá, a gente está no meio para o final do desenvolvimento, da fase de desenvolvimento do algodão. Se essas chuvas forem para lá, sim, a gente pode ter problemas. E algumas fontes relatam um surto de lagarta rosada também na Índia. Se isso acontecer, isso pode reduzir a produção da Índia, que é um país extremamente importante na produção. É uma área muito grande lá, Carla. Então, pra você ter uma ideia, no Brasil a gente planta 1,5 milhão de hectares, mais ou menos. Lá eles plantam 13 milhões e meio de hectares. Sim. A sorte do mundo é que eles produzem muito mal com uma produtividade muito baixa. O dia que esse pessoal aprender a produzir bem, a gente vai ter um problema. Mas, enfim, tem outras coisas que colocam nisso, né? Mas esse é o nosso principal foco de preocupação nesse momento, tá. A Índia. E a notícia boa é que é o último foco de preocupação. Todas as outras produções importantes já terminaram ou estão em vias de terminar. Peri, como todo esse quadro influencia o algodão brasileiro e o comportamento do produtor? Você deu uma orientação super importante, que é produtores fiquem atentos, façam ali as suas operações estratégicas para se proteger de eventuais baixas, porque as altas são frágeis. Mais do que isso, como todo esse momento, essas 8 sessões consecutivas de queda, a gente está falando de $1 de 5,40 mais. Como que tudo isso impacta no dia a dia do cotonicultor brasileiro e na hora dele fazer principalmente as suas estratégias de comercialização? Ele vai impactar de 2 maneiras, né? Então, o custo de produção do algodão, dependendo do produtor, ele vai girar ao redor de 70%, 80% em dólar. Então, defensivo em dólar, fertilizante em dólar.
Então, sendo essa parte dolarizada, o câmbio passa a ser um problema quase que secundário. O que está acontecendo, o que aconteceu nos últimos meses, né? A gente está definindo aí quanto vai ser plantado nessa safra, que vai ser plantada entre dezembro e janeiro. Os produtores estão definindo qual vai ser sua área, qual o pacote. Os insumos subiram muito. Então, eu acho que essa é uma oportunidade. Eu tenho dito isso para as empresas que fornecem defensivos. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para os produtores fazerem a sua troca. Não deveria, mas essa subida especulativa levou de arrasto o dezembro 2, que é onde as trocas vão ser feitas. Tá. Dezembro 2, julho 2. Então, as relações de troca melhoraram bastante nos últimos 8 dias. Quem ainda não tinha feito, eu acho que é o momento de fazer. Quem já fez, eu acho que é o momento de olhar para o preço do algodão, principalmente no Mato Grosso, que 80% é safrinha. Olha para o preço do algodão, olha para o preço do milho, pensa em faturamento, pensa em resultado. Talvez seja uma boa oportunidade para sentar de novo com aquele representante da sua indústria, do seu fornecedor, e aumentar a sua área, fazer um repique, pensar em quem não fez fazer e quem fez talvez aumentar um pouco o volume dos negócios, porque a relação de troca em dólar com defensivos e fertilizantes melhorou nessas últimas 8 sessões. E por mais que a gente tenha um problema de aumento de custos e tudo mais, a gente está falando de um momento onde as relações começam a se equilibrar, porque elas não estavam tão equilibradas como se mostram nesses últimos dias, né, Peri? Exato, estava defasado, teve um aumento muito grande. Na verdade, assim, a gente teve disrupção de fornecimento no mundo todo, né? Em tudo, em carros, em garrafa de cerveja, no que você quiser. A gente injetou-se muito dinheiro no mundo, esse dinheiro foi canalizado para bens de consumo, e as indústrias, que também são nossas clientes, falam, poxa, e agora eu aumento o meu parque industrial para atender essa demanda? E a gente sabe que é uma demanda que só está acontecendo por causa de um auxílio emergencial que vai acabar em algum momento. Certo. Parece que a cada ponto negativo... Bom, enfim, isso no Brasil e no mundo está sendo discutido politicamente mais do que economicamente, mas a gente sabe que os países não têm dinheiro para continuar dando esse auxílio emergencial ad eterno, né? Então, sabendo disso, as indústrias, também as de defensivos, seguraram ali, mantiveram sua mesma produção e a demanda subiu muito. Isso também atingiu a indústria de defensivos, que teve disrupções. A indústria de fertilizantes, para alguns produtos, também teve disrupções. Então, a gente teve disrupções na cadeia, um problema logístico também mundial, aumentou o comércio mundial e você tem o mesmo número de contêineres, o mesmo número de barcos. Tudo isso faz com que você tenha problemas, e isso fez com que os preços subissem dos defensivos, né? Nesse momento, você tem uma subida dos preços dos produtos, e os produtores do Brasil, principalmente, que são extremamente profissionais nessa hora, eles entenderam há muito tempo que não importa o preço do algodão e o preço do produto. O que importa é a relação de troca. Não tem problema nenhum em pagar 20% a mais em dólar no seu produto, se o produto meu, que eu vou trocar, subiu 30%, né? Então, essa relação de troca voltou a ficar um pouco mais equilibrada, cara. Ela estava defasada. E me parece que, por mais também que a gente tenha algumas preocupações iniciais com a questão climática para o plantio da soja, a gente deve ter um ano mais favorável, sem o atraso histórico que nós tivemos para o plantio 20, né, Peri? O que pode também favorecer a safrinha de algodão, né? Tivemos uma boa saída, Carla. Começou bem essa corrida, choveu principalmente nas regiões tradicionais de safrinha, que é aquela região da 163. O clima amazônico ajudou e choveu. Sim. Então, eles conseguiram plantar realmente dentro da janela esperada. A gente torce aqui, acredita, as previsões vão nesse sentido, que a gente vai ter um ano normal, voltando para as mesmas condições que a gente teve 3, 4, 5 anos antes do último ano. O último ano é que foi um ponto fora da curva, vamos torcer para que continue assim. Continuando assim, a gente deve ter um aumento da área de algodão, isso já é esperado. A discussão é quanto isso vai aumentar, quanto a produção aqui dentro vai aumentar. Tá certo. Peri, te agradeço muito pela companhia nessa quinta-feira para explicar essas 8 sessões consecutivas, esse rally dos preços do algodão, máximas em 10 anos. É um momento importante para o produtor brasileiro, de oportunidades, principalmente no momento onde elas aparecem, mas elas desaparecem com muita rapidez também, diante do atual quadro, né? Então, muito obrigada pelos esclarecimentos, mas principalmente pelas orientações aqui à nossa audiência do Notícias Agrícolas. Obrigada. Carla, em nome da StoneX, em nome da nossa equipe de algodão,
Sempre um prazer estar aqui e participar com vocês. Como eu disse, eu sou um fã do trabalho de vocês. E quando vocês precisarem, a gente está aqui super disposto a contribuir. Obrigado. Para nós é um prazer. Obrigada, Peri. Até a próxima. Um abraço, bom trabalho. Boa tarde a vocês também. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, Peri Passotti Pedro, head de algodão da StoneX, nos trazendo essa perspectiva do mercado e esse entendimento desse rally de 8 sessões consecutivas de ganho, mais de $1 por libra-peso quando a gente olha para os preços do algodão, máximas desde 2011 sendo registradas na Bolsa de Nova York. Atenção! Trata-se de um movimento muito mais especulativo do que fundamental, o que faz com que essas altas sejam completamente frágeis, já que elas não têm essa base sólida dos fundamentos. Então, atenção, o alerta principal do Peri é para as relações de troca para o produtor brasileiro, que melhoraram muito nesses últimos 8 dias, nessas últimas 8 sessões de alta, e são momentos de oportunidade. Então, fique ligado, faça suas contas, reúna os seus profissionais e veja se é momento para você voltar a firmar suas relações de troca aí para a próxima safra. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.